Eu segui meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Hoje o tema do vídeo é sobre confiança, Confiar na vida, o como confiar na providência divina, confiar em Deus, confiar na espiritualidade, o como isso é importante pra gente, o como isso muda a nossa vida, muda a forma com qual a gente encara as coisas na nossa vida, as situações, o como que a gente reage às situações, às provocações, como que a gente lida com os desafios da vida. Para algumas pessoas, essa confiança na vida, essa confiança na espiritualidade, na providência divina, pode parecer de alguma forma uma passividade, um deixar a vida levar, um conformismo, uma comodidade, como se a pessoa não tivesse vontade própria, como se ela não tivesse desejos, como se ela não quisesse mudar a própria vida, como se ela pegasse a responsabilidade da vida dela e jogasse para outros. Só que quando a gente fala desse ato de confiar na vida, é muito mais profundo do que isso e de nenhuma maneira se assemelha com uma postura passiva, uma postura conformista, uma postura derrotista, que não tem coragem, que não tem vontade de vencer, vontade de entrar em desafios, não tem a ver a confiança com essa forma derrotista de levar a vida, embora ela possa ser de alguma maneira muito bem confundida. Para nós ainda pode ser muito difícil a gente pensar ou se predispor a confiar na vida. Para a gente pode parecer ainda muito vago, porque quando a gente diz que a gente confia na vida, quando tem essa confiança, a gente está falando de deixar de ter tanto controle ou de deixar de querer tanto controlar a vida. Então, quando a gente está falando de confiança, de fé, a gente está falando de um momento, de uma postura onde você deixa esse seu excesso de controle, onde você deixa de querer controlar tudo. E isso para muitos de nós é muito medonho, é um medo muito grande, porque a gente tem muito medo do desconhecido. O nosso ego, ele tem muito medo da morte, do sofrimento, de sofrer, de se machucar, de ficar vulnerável. Então, quando a gente fala de confiar na vida, de deixar com que a providência divina haja, deixar com que a vida haja por si mesma, em alguns momentos, pode ser muito medonho pra gente, porque a gente, no momento em que a gente confia, a gente deixa de querer controlar tudo. A gente para de ser o protagonista, as coisas param de se tratar de eu, de mim, as coisas param de se tornar sobre o meu ego. Eu não tenho mais a pretensão de querer que a vida seja do jeito que eu idealizei na minha cabeça. Eu não tenho mais a pretensão de querer controlar a vida à minha volta para que ela seja do jeito que eu quero. Quando eu falo de confiança na vida, a gente fala de um momento onde você deixa a vida ser aquilo que ela é.
Só que o fato, gente, é que a vida sempre é do jeito que tem que ser. Independente se a gente faz planejamentos, se a gente faz planos, se a gente tenta arquitetar tudo, se a gente faz inúmeras planilhas, a vida não tem nada a ver com isso. Então, independente se você fez inúmeros planejamentos, inúmeras planilhas, se você criou vários métodos, se você tem tudo planejadinho, pensadinho, idealizadozinho de como vai começar o seu dia, ou de como vai terminar, como vai ser tal evento. Independente se você tem todo esse planejamento, a vida continua sendo do jeito que ela é, e não do jeito que a gente gostaria. Então a gente pode fazer inúmeros planejamentos, não tenho nada contra planejamentos, eles são necessários para que a gente não fique à deriva, tenha um mínimo de conforto na nossa vida, tenha um mínimo de bem-estar, né? Para a gente não viver o tempo todo na ansiedade, né? No medo da falta, né? No medo do futuro. Então, um planejamento ele é bom. Porém, mesmo que você faça inúmeros planejamentos, isso não quer dizer que a vida vai olhar para os seus planejamentos e que a vida vai seguir os seus planejamentos. Na verdade, 99% das vezes, a vida não segue os seus planejamentos, porque ela já tem o próprio planejamento. E a gente, às vezes, não tem essa consciência de que a vida ela vai ser do jeito que ela tem que ser, independente que se a gente goste ou não. Então, às vezes, a gente fica numa postura mimada, querendo que a vida seja do jeito que a gente quer. E aí, quando acontece alguma coisa que está fora do nosso planejamento, a gente fica doido, a gente fica descontrolado, a gente fica com medo, a gente fica ansioso, a gente se preocupa excessivamente, que cria um estresse muito grande, psíquico, um estresse muito grande para o nosso corpo. Só que não é necessário que a gente crie esse estresse todo, porque a gente precisa entender que a vida ela vai continuar seguindo o ritmo que é necessário que ela siga. Então, a vida ela tem um ritmo, ela tem um fluxo, ela tem uma ordem de acontecimentos, né? Ela segue um propósito divino, ela segue a providência divina. Então, é como se fosse um rio, ele segue a correnteza, ele vai por uma direção. Quando a gente não confia na vida, quando a gente só quer pensar sobre o nosso próprio benefício, quando a gente só quer agradar o nosso próprio ego, só pensar de certa forma no nosso orgulho, na nossa vaidade, quando a gente quer que a vida seja do jeito que a gente idealizou, né? Quando a gente de uma certa forma rejeita a vida do jeito que ela é como se a gente estivesse num rio que está correndo para um lado e a gente tentasse ir para o outro, né? Um rio muito grande, com uma correnteza enorme. Então, é como se a gente estivesse indo no sentido oposto desse rio. Então, qualquer coisa que a gente queira, qualquer coisa que a gente vá fazer, por causa da gente estar indo na direção contrária à do fluxo da vida, contrária à da correnteza, a gente vai ter que vai demandar da gente um esforço muito grande, um cansaço muito grande, um desgaste muito grande, porque a gente está indo contra a vida. E a vida ela é mais forte que nós. Independente se você está indo junto com ela ou não, a água, né, do rio, nessa analogia, o rio vai continuar indo para aquela direção. Não tem o que você fazer. Então, independente se você segue ou não essa direção, a água vai continuar fluindo para aquela direção. Não tem o que você fazer. Só que quando você está contra a vida, quando você acha que é melhor que aconteça o que está na sua cabeça do que está nos planejamentos divinos, né, do que está nas sincronicidades da vida, você está indo contra a correnteza. Então, tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você for fazer, vai demandar um esforço muito grande, porque você vai andar, vai continuar. O tempo em que você estiver indo contra a correnteza é o tempo que você vai estar fazendo um esforço enorme e completamente desnecessário.
Então, enquanto você continuar indo contra o fluxo da vida, contra a correnteza, ir contra o ritmo da vida, a providência divina, você está fazendo um esforço enorme. E mesmo que você faça o maior esforço da sua vida, as coisas que você pode conquistar ou as coisas que você pode fazer são temporárias, são fracas, são frágeis. A água pode levar elas a qualquer momento. Seja o que você conquiste indo contra o fluxo da vida, mesmo que você consiga conquistar algo com muito esforço, aquilo pode sumir de uma hora para outra da sua vida, porque você está indo contra. Isso até é muito dito na lei da atração, né? A lei do mínimo esforço, né? É quando você percebe que se você está tendo que fazer muito esforço num assunto, num sentido, para conquistar algo na sua vida, é porque você está indo de forma equivocada, você está se equivocando de alguma maneira, você não está indo pelo caminho certo, porque se você está tentando fazer algo, tentando conquistar algo, e aquilo demanda muito esforço, um esforço excessivo demais, um desgaste excessivo, e aquilo nunca se concretiza, é porque você está indo pelo lado errado, você não está seguindo o fluxo do universo. Você não está seguindo o fluxo da vida, você está indo contra. Por isso é difícil. Isso não quer dizer que não exista empenho, que não exista consistência, que não seja preciso coerência para você co-criar as coisas, para você conseguir conquistar, criar coisas na sua vida. É necessário consistência, é necessário empenho, dedicação. O tempo e o esforço, né, o trabalho, você pegar a energia e pôr na matéria é necessário, não vou dizer que não, é sim. Só que existe uma grande diferença entre você se empenhar, entre você pôr a sua energia, entre você se dedicar, fazer algo com constância e você ter que fazer um esforço enorme, maior do que si mesmo, você tá o tempo todo ali vivendo uma vida penosa. Porque quem vive a vida fora do fluxo, quem vive a vida contra a vida, né? Quem fica assim com essa birra com a vida, vive uma vida muito pesada, muito ferrenha, sabe? Aquela vida que é maçante, você tenta e nunca consegue. Aí você tenta, uma coisa acontece, aí depois, um cadinho depois, aquele negócio some, acontece um problema. É uma vida muito maçante, uma vida com muita dificuldade, porque você está indo contra o fluxo da vida, contra a sua essência. Então, por que é necessário que a gente tenha confiança na vida? Porque quando a gente tem confiança na vida, a gente, ao contrário de ficar indo contra a correnteza, a gente vai junto com a correnteza, a gente aprende a entrar no fluxo da vida. E também a gente vai entendendo que as coisas que talvez a gente ache que são as melhores coisas pra gente, que são as coisas que vão fazer a gente feliz, a gente entende que talvez essas coisas não façam a gente feliz, ou que essas coisas não sejam as melhores, porque a gente entende, por humildade, a pequenez da nossa inteligência e como a nossa visão ela é rasteira, ela é primitiva, ela é pequena, ela é limitada, que a gente não consegue ver muitas coisas, que nosso ego ainda tem uma visão muito limitada sobre as coisas. É muito melhor que aconteça aquilo que a providência divina, que Deus, que a fonte criadora planeja, do que aquilo que eu planejo, do que aquilo que eu quero. Porque a fonte divina, né, a fonte criadora, Deus, tem uma visão muito superior, muito mais ampla do que a minha. Uma visão com muito mais consciência. Há muitas oitavas acima. Então, ele é o Deus, a fonte criadora, a providência divina, enxerga coisas que eu não enxergo. Então, quando aparentemente acontece uma coisa que para mim é vista como ruim, quando eu quero alguma coisa e não me é concedido, às vezes não é porque a vida está sendo injusta, que está sendo ruim com a gente. Às vezes é até mesmo um livramento, é uma bênção pra gente, porque a gente não consegue perceber
com a nossa visão limitada, que aquilo traria prejuízos para a gente. E a vida, assim, com a sua providência divina, ela nos livra daquelas situações. Quantas vezes a gente já achou que uma pessoa era certa pra gente, ou que um trabalho era o certo pra gente, ou que um projeto era aquele nosso projeto de verdade, o projeto da nossa vida, ou que se a gente assinasse aquele contrato, nossa vida ia mudar, ou que naquele momento a nossa vida ia mudar da água pro vinho, que ia tudo dar certo, né? Segundo o que a nossa cabeça idealizava. E sempre ter essas situações ao longo das nossas vidas, de sempre que chegava alguma coisa que a gente queria muito, a gente percebia que aquilo não era tão bom assim, que aquilo tinha uma qualidade inferior, ou que aquilo estava nos fazendo mal de uma forma direta ou indireta. Então, em muitos momentos, quando a gente pensa que é injustiça a gente não ganhar aquilo que a gente quer tanto, a gente tem que olhar para um panorama maior e entender que tem coisas que ainda a gente não consegue compreender e que por isso a gente não consegue ver o mal que talvez naquilo tenha, né? E só Deus, só a fonte criadora, só a providência divina, só os nossos mentores entendem, conseguem enxergar. A gente não consegue enxergar o plano espiritual. A gente não consegue olhar para uma pessoa e descobrir, entender qual que é a sombra daquela pessoa imediatamente. Né? A gente não tem essa habilidade ainda, essa visão de conseguir olhar para uma pessoa e entender ela 100%. É necessário convívio, é necessário tempo para que a gente conheça a luz e a sombra de tal pessoa. Então não tem como a gente, com a nossa visão limitada, acreditar que aquilo que a gente acha que é o certo é de fato melhor para nós. A gente tem que entender que a visão do nosso ego é extremamente rasteira e limitada. Então, quando a gente confia na vida, a gente está entrando junto com a vida no fluxo dela. A gente está indo junto com a vida. Então, a gente para de pensar só no ego, só no egoísmo, só no orgulho, só no eu. A gente deixa de pensar só no nosso próprio benefício e começa a pensar no benefício da coletividade, naquilo que não é só bom para mim, mas que é bom para todos nós. E aí a gente entra com a mesma intenção, com a mesma direção que tem a fonte criadora, né? A gente fica uno com a fonte, uno com a essência, uno com a nossa essência divina, a nossa centelha divina. Porque a providência divina, né? O Deus, a fonte criadora, as sincronicidades, elas sempre vão prezar o bem coletivo, o bem eterno. Elas não vão priorizar o bem de uma pessoa em detrimento das outras. Ela vai priorizar aquilo que é bom pro coletivo e aquilo que vai fazer o bem eterno, não o bem temporário. Então, quando a gente entende que não é sobre o que é bom pra gente, o que é bom pro coletivo, o que é bom que seja feito na vida de cada um, que aconteça aquilo que é o melhor para todos, quando a gente tem essa consciência, a gente entra em conexão com a nossa essência e com a fonte criadora. A gente se torna um. E se tornando um, aquilo que a fonte criadora precisar, aquilo que a fonte criadora quiser, eu também quero. Tá aí que tá a jogada da gente falar que, por exemplo, para alguns espíritos mais elevados, não tem necessidade do livre-arbítrio, né? Porque o que eles querem é o que a fonte também quer, porque eles estão conectados. Eles não têm essa ilusão de separação, eles não têm essa ilusão de ego, né? De o que eu quero, que é benefício meu. Eles têm esse olhar de benefício coletivo. Então, o que a providência divina quiser, o que a essência, o que a centelha divina, a fonte criadora quiser, para onde ela for, é onde eu vou. Porque eu entendo que quando eu sigo a fonte criadora,
Eu estou indo para um local, eu estou indo para um caminho que vai ser o melhor caminho para mim. Em vez de eu ficar aqui só na minha cabeça idealizando coisas, sendo que a minha inteligência, que a minha visão é muito rasteira. Então aquilo que talvez eu acho que é bom, na verdade vai me trazer frutos podres, vai me trazer problemas. E aí a gente entende que confiar na vida não tem nada a ver com uma postura derrotista, que não tem nada a ver com passividade, que é na verdade você entender que a sua visão, a sua inteligência não tem comparação com a inteligência da fonte criadora, a inteligência de Deus, que você precisa ainda galgar muitos aprendizados, muitas experiências para você conseguir entender a vida de uma forma mais superior. Mas você entende que o melhor que pode acontecer é a providência divina, é a vida seguir o que a fonte criadora quer, o que a nossa essência precisa, e não aquilo que o nosso ego quer. Quando a gente passa a entender isso, quando vira essa chavinha na nossa cabeça, que a gente começa a entender que a vida cuida da gente como uma mãe cuida de um filho, assim como o Osho dizia, a gente entende como a nossa existência ela é importante, ou como a vida é cuidadosa na gente em cada momento, e aquilo que às vezes para nós traz naquele momento um desconforto, uma dor temporária, na verdade é quando Deus, é quando a fonte criadora, é quando a vida nos dá o remédio para a nossa cura espiritual, moral e física. Então, é necessário que a gente consiga buscar o autoconhecimento, buscar se conectar com a nossa essência, que é a parte que nos conecta à fonte criadora, que nos conecta aos desígnios divinos. Então, é necessário que a gente tenha essa busca em se conectar de novo com a nossa essência, para que a gente possa ver a vida em oitavas acima, entender o que precisa acontecer para que aconteça o bem, o benefício de todas as pessoas, de toda a coletividade. E aí, quando a gente começa a entrar no fluxo da vida, que a gente vai seguindo o que a fonte criadora deseja, né, indo para o mesmo caminho, seguindo o fluxo do universo, seguindo a nossa essência, tudo aquilo que a gente fizer no fluxo com a fonte criadora nos trará satisfação pessoal e nos trará felicidade, né, realização pessoal. Vai nos trazer propósito, sentido de vida. E tudo aquilo que a gente fizer desconectado da nossa essência, desconectado da fonte criadora, desconectado da providência divina, vai nos trazer talvez uma empolgação efêmera, uma euforia temporária, mas logo depois a gente vai continuar sentindo um vazio, uma tristeza, uma sensação de separação, de solidão. A gente vai continuar buscando coisas com o nosso eguinho, com a nossa mente. Então, quando a gente entende que aquilo que a fonte criadora quer, que para onde a fonte criadora me levar é para onde eu preciso ir, eu deixo de ter uma postura mimada e infantil perante a vida e começo a entender que onde eu não via existe uma tremenda sabedoria. Que o que antes eu chamava de passividade, na verdade esconde uma inteligência que eu não tinha alcance na época. Então é necessário que a gente entenda que a providência divina ela é perfeita, que Deus, que também cuida dos acontecimentos nas nossas vidas, nos criou perfeitamente. Então ele vai lidar com a nossa vida de forma perfeita. Ele vai cuidar da gente de forma perfeita. E se a gente não acha que Deus cuida de nós perfeitamente, é porque a nossa visão está suja. É porque a nossa visão está errada. Então por isso eu quis trazer para vocês a reflexão de vocês passarem a confiar na vida. De vocês passarem
a entender que mesmo aquilo que vocês não gostam tanto, mesmo aquilo que possa ser desagradável, na verdade é o melhor que pode acontecer e que na verdade aquilo só tá ali porque aquilo é o caminho para você entrar na felicidade, é o caminho para você entrar na satisfação pessoal, é o caminho para você se sentir conectado com a sua essência. Quantas vezes a gente precisa de dores, a gente precisa de tombos para a gente poder acordar, para a gente poder perceber aquilo que realmente importa na nossa vida. Quantas vezes a gente precisa tomar algumas dores, né, tomar alguns tombos, para a gente entender que o que importa realmente é a conexão com a nossa essência. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like, se inscrever no canal, para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui ele cresça e ele possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.